Recentemente eu reassisti um mini documentário chamado Nem Tudo Que Acaba Tem Final, o relato do emocore no Brasil, que fala sobre o movimento emo no Brasil, principalmente em relação às bandas que se aproveitaram bastante dessa onda no seu auge. Só que esse documentário, através do relato dos integrantes e ex-integrantes das bandas que compuseram a cena do hardcore e do punk no Brasil, trouxe uma visão um tanto preconceituosa do movimento. Tirando o Lucas Silveira do Fresno, o Caco do NX0 e a Nenê Altro do Dance of Days, a maioria dos entrevistados ou criticaram a estética do movimento e o jeito, entre muitas aspas, afeminado de quem integrava, ou então desdenharam do movimento, esse que permitiu muitas dessas bandas a viverem em seu auge, já que no Brasil, principalmente, o rock como um todo estava vivendo um grande revival, muito graças ao pop punk e pop rock internacional. Mas antes, vamos dar um pouco de contexto. O emo teve pelo menos 4 ondas, e algumas pessoas já consideram uma quinta chegando, mas podemos usar como base para esse vídeo as 4 ondas. A primeira onda foi o emocore propriamente dito, o original. Ele surgiu por volta dos anos 80 e o nome emocore vem de emotional hardcore, e guarda essa informação pois ela é muito importante. A banda que praticamente definiu esse novo gênero, e por que não também dizer que o criou, foi a Rites of Springs. A primeira onda veio de um hardcore um pouco mais melódico e com letras mais sentimentais, e essa característica foi a principal ao longo de todas as ondas do emo. E por mais que esse emo tenha sido importantíssimo, afinal foi a origem de tudo, ainda não existia o tão famoso movimento emo. Na época não havia o mesmo apelo estético que ficou tão famoso, mas o apelo musical sempre existiu. Algum tempo depois veio a segunda onda, conhecida como Midwest Emo. Se o emocore era como uma resposta para o hardcore, o Midwest Emo foi uma resposta ao post-hardcore. Enquanto nessa nova fase do hardcore, o som estava começando a ficar mais agressivo, se aproximando mais do metalcore do que o hardcore em si, o Midwest Emo vem para andar na contramão. Quer dizer, não exatamente. A ideia não era deixar de lado a agressividade, e sim usá-la de forma mais esperta. A guitarra mais limpa, uma melodia mais presente e em foco, mas também apresentando momentos mais intensos. A sonoridade do Midwest Emo traz um feeling de nostalgia. Era como se as músicas tratassem de memórias de relacionamentos passados e da infância. O som em si trazia muito mais elementos do indie rock, e por isso a segunda onda difere tanto da primeira e da terceira onda. E já que eu citei a terceira onda do emo é, ao meu ver, o momento em que o emo deixou de ser apenas um estilo musical e se tornou um movimento cultural. A terceira é muito marcada pelo pop punk e pop rock, mas também bastante pelo post-hardcore. No final dos anos 90, bandas como Green Day e Blink ajudaram a alavancar o pop punk, que serviria de base para a vertente emo do gênero. É nessa onda que temos Paramore, Jimmy Eat World, Fall Out Boy, Panic! At the Disco e, claro, a maior de todas, My Chemical Romance. A transformação do punk rock em algo mais pop foi essencial para a popularidade desse estilo e a criação do movimento propriamente dito. Agora o emo tinha ganhado um novo significado. Como eu disse, agora havia se tornado um movimento cultural, assim como o punk rock também foi. Não era mais só sobre música, era também sobre moda, comportamento, pensamentos, mas infelizmente não tanto sobre ideologia política igual o punk foi, e depois eu vou voltar nessa parte. Já por volta de 2010 veio a quarta onda, que consolidava a ideia de que o emo agora, como movimento, podia abranger diversos outros estilos musicais. Se a banda tratava de temas mais sentimentais e trazia a famosa estética emo, ela já era considerada emo. O guarda-chuva do movimento passou a englobar desde o hardcore melódico até algumas bandas de deathcore. E para além do rock e metal, o trap também começou a entrar dentro do movimento, graças a artistas como Juice WRLD, Lil Peep, e faço uma menção honrosa ao Ghostmane também. O trap passou a incorporar tanto a estética quanto os temas mais sentimentais e emotivos, a tão famosa melancolia do emocore. Mas vamos voltar um pouco no tempo, pois foi justamente na terceira onda que o rock brasileiro como um todo passou por um gigante revival no mainstream. O emo estava se tornando popular no mundo inteiro naquela época, e por aqui não era diferente. Já tínhamos sim bandas que tinham uma sonoridade mais emocore, como Reitinho e Dance of Days, só que agora surgiam bandas que dariam a cara do movimento emo brasileiro, como o NX0, For Fun, Darwin e a mais importante, Fresno. Mas além disso, diversas outras bandas do próprio hardcore e pop punk brasileiro entraram no guarda-chuva do movimento e aproveitaram a onda. Bandas como CPM 22, Glória, Strike e várias outras se aproveitaram muito dessa onda que surgiu na cena brasileira e alavancaram seus números graças ao emo. Porém, por algum motivo, durante o documentário mencionado no começo, muitos deles praticamente cospem no prato que comeram. A visão que muitos ali possuem chega a ser até preconceituosa. Alguns chegam a falar que a ideia de usar maquiagem, roupas mais justas e o cabelo de franja, de chapinha, chegava a enfraquecer o rock.
E chega a ser muito curioso eles falarem esse tipo de coisa quando temos na história do rock gêneros como o glam rock e o hair metal, cujos artistas justamente usavam roupas coladas, maquiagem e o cabelo na época bem feminino. Além disso, temos diversos artistas LGBTs ao longo da história do rock, inclusive aqui no Brasil. É como se eles tivessem se tornado aqueles tiozões metaleiros que reclamam de tudo que é atual, sendo que muitos dos artistas entrevistados provavelmente sofreram de reclamações justamente de pessoas assim. E ouvir todos esses artistas, que tanto foram beneficiados pelo movimento emo, criticando tanto mesmo me fez pensar, será que além dos preconceitos e vergonha, existe algum outro motivo para não gostarem do emo? Em 2010 surgiu uma banda no Brasil chamada de Restart. Dita por muitos como a última grande banda de rock no mainstream, na sua época eles geraram muita controvérsia. O Restart veio bem na reta final não só do emo como do rock em geral aqui no Brasil. E eles tinham um estilo bem diferente. Eles foram a principal cara de uma vertente conhecida hoje como rap rock ou rock colorido, que consistia em músicas mais animadas, letras mais alegres e roupas coloridas. Era uma vertente super inofensiva, mas que acabou tomando muito hate. Muito desse hate embasado em homofobia. Além disso, diversas personalidades da época criticavam não apenas o Restart, como também outras bandas do emo já consolidadas, como o NX0 e o Fresno, Chorão do Charlie Brown Jr., o Tico Santa Cruz do Detonautas e até mesmo o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial. Todos esses batiam sempre na mesma tecla, a falta da atitude rock and roll. E é aqui onde eu trago de volta aquela fala, em que eu disse que o movimento emo carecia de ideologia política. Por mais que muitas das críticas sobre a atitude rock and roll tenham como base sim preconceitos e estigmatização do emo, existe um certo motivo por trás delas. O emo surge em um berço muito político. Os dois gêneros que influenciaram a primeira e a terceira onda, o hardcore e o punk respectivamente, eram gêneros imbuídos de ideologia de esquerda, principalmente o punk. Só que por algum motivo isso acabou ficando de lado. Talvez por abordar muito mais questões introspectivas e emocionais, não deixando margem para acrescentar um peso político nas letras. Enquanto seu irmão mais velho, o movimento punk, trazia consigo as ideias anarquistas e comunistas, diversos atos políticos, shows recheados de ataques e críticas à direita, o movimento emo perdia muitas oportunidades de se aprofundar naquilo. Até mesmo questões sociais, no qual o movimento tinha toda uma base para entrar e desenvolver, visto os claros estigmas cheios de homofobia e machismo que eram colocados sobre o movimento, não tinham tanta atenção. E eu acredito que toda essa questão por si só não seria um problema. Afinal, houveram outras ondas no rock e no metal que pouco se preocuparam em tratar de política. Mas levando em consideração o contexto em que o emocore e o movimento surgiram, advindo de gêneros tão focados nisso, e tendo como exemplo um dos maiores movimentos de contracultura, que foi o punk, essa falta de foco político acabou pesando muito. E é justamente aqui onde eu queria chegar. A tal quinta onda que alguns autores citam está acontecendo agora, e é ao meu ver o verdadeiro revival de todo o emo. Esse revival tem dois principais motivos. O primeiro deles é o revival geral do rock e do metal, que começou com a ascensão da banda de hard rock Måneskin, que conseguiu trazer um público totalmente novo ao rock e alcançar o mainstream de forma absurda. Já o segundo motivo se deve por diversos artistas terem começado a apresentar referências ao pop punk, sendo o exemplo mais famoso a Good For You da Olivia Rodrigo, mas também outras como Happier Than Ever da Billie Eilish, ou até mesmo artistas como a Miley Cyrus e Demi Lovato, que trouxeram mais influência do rock como um todo, mas também do pop punk em diversas de suas músicas. Muitas bandas da época também estão retornando, lançando novos trabalhos e ganhando uma nova relevância. Tivemos recentemente o festival When We Were Young, que praticamente concretizou um novo momento de ápice da cena emo como um todo. E esse é o momento perfeito para isso acontecer, pois talvez agora o movimento possa finalmente ganhar o seu peso político, tendo em vista o momento político atual do mundo. A crise do capitalismo, a ascensão de ideais fascistas pelo mundo todo e a resposta da esquerda com o crescimento da difusão dos pensamentos comunistas. Artistas como Lucas Silveira do Fresno, o Pelu do Restart, até mesmo bandas da cena do hardcore como Dead Fish e artistas de diversas outras cenas do rock e metal se posicionam politicamente com mais frequência, expõem suas ideologias e se posicionam contra o sistema e a cultura do capitalismo. Não só no Brasil. Artistas como a Hayley Williams e o Gerard Way, que também começaram a falar mais abertamente sobre essas questões. Esse é o momento do emo voltar, mas não apenas para falarmos de temas da saúde mental, como depressão e ansiedade, e sim explorar as raízes dessas questões em um tom mais político e profundo. Quem sabe esse seja o momento do movimento emo aprender com o movimento punk e parar de ter medo de falar sobre política.
Sou o Rodrigo Lima e caso queiram e possam ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Se você gostou, deixa o gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar. Eu também faço lives quase todo dia lá na Roxinha, lendo, batendo papo e jogando, então sinta-se convidado. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou e até a próxima.